Temos livro? Oh, olha aqui. Veja que coisa bonita aqui essa capa. Nossa. Dormindo entre Cadáveres é uma graphic novel de Luiz Moreira Gonçalves e de Felipe Paruti, da Comic Zone. E você sabe que tem um adjetivo que eu não gosto muito de usar, porque eu sou um pouco contra essas coisas tão bombásticas, tipo necessário, né? Agora eu vou te dizer o seguinte, esse livro é necessário. O que é o livro? O livro é a história de um jovem médico português, o Luís, aqui da frente, que sai de São Paulo, mora em São Paulo, muito jovem, recém-formado, e de repente sabe que estão precisando de médicos em Rondônia porque começou a Covid. E não tem ninguém, está todo mundo desesperado, e ele vai para Rondônia. E ele cai naquela loucura que foi a Covid. E ele chega lá de um jeito completamente cru. Ele nunca fez nenhum procedimento. Imagina, entubar uma pessoa, ele nunca fez isso. Ele, na verdade, nunca fez nada. Ele, na verdade, nunca conviveu com a vida e com a morte nessa intensidade. Aliás, nessa intensidade é muito difícil alguém conviver, mas enfim. Não era médico com experiência de ambulatório? Não, era um rapazinho, praticamente uma criança, que foi para lá. Essa capa, ela é uma propaganda um pouco enganosa, visualmente. Porque quando você abre o livro, você vê que o desenhista, o Felipe, ele optou por imagens mais caricaturais, está vendo? Uhum. Esse é o meu único ponto. Não vou nem dizer quanto, o único ponto que eu acho questionável na abordagem dessa história, que eu acho que essas personagens caricaturais, eu não sei se elas combinam com esse tema, sabe? Eu não sei se esse tema tratado com figuras mais realistas não teria ficado mais impactante, mas, por outro lado, é impossível ser mais impactante do que isso aqui. A gente, tá vendo o que eu quero dizer? É isso. É muito caricatural, né? São bonequinhos, não são pessoas, de uma certa maneira. Mas ele tem momentos em que ele tem uma intensidade de desenho, especialmente nos momentos cruciais, ele faz uns grafismos que são muito bons. Há uma coisa de tensão no ambiente que ele reproduz muito bem. E por que eu digo que é necessário? Porque eu acho que a gente está se esquecendo de tudo. É muito rápido o esquecimento, sabe? E essa história aqui nós ouvimos no jornal, nós vimos na internet, mas primeiro que a gente nunca juntou todas as pecinhas, cada depoimento sobre a pandemia é diferente. Várias pessoas escreveram as suas memórias da pandemia, mas, do modo geral, são escritores. São pessoas que pensaram sobre isso, mas eu não vi. Pode ser que exista, eu por acaso não tenha visto, eu não vi ainda depoimentos de médicos na linha de frente. E o que acontece em Rondônia é assustador. Porque, de repente, precisa de um remédio. Para o cara poder entubar alguém, aquela pessoa precisa estar sedada, precisa estar também com remédio contra a dor, precisa ter uma combinação. Não tem. É uma coisa louca, é um clima de guerra pavoroso. Os médicos têm que ter um sangue frio, inacreditável. E é uma coisa, a burocracia também se intrometendo das formas mais bizarras, o cansaço que esses médicos sentiam, porque eles não conseguiam parar de trabalhar. Ele ia dormir 1 ou 2 horas, quando ele estava indo dormir, vinha a enfermeira, olha, aquele paciente precisa ser entubado, olha, aquele paciente está morrendo, ou precisa assinar um atestado de óbito. Ele começa a praticar, ele manda vir
um instrumento desses para entubar as pessoas, dele mesmo, lá, o dinheiro dele, e ele começa a praticar nos cadáveres. Para ele saber fazer na hora que tiver que fazer. E ele tem que contar para as famílias que as pessoas morreram, ele tem que ouvir dos pacientes pedindo, doutor, não me deixa morrer. E a pessoa morre. É uma coisa do impacto emocional chocante, sabe? Enquanto isso, ele era professor na USP. A USP começa a encher o saco dele porque ele se afastou da USP, ele não está indo. Ele diz, eu estou em Rondônia, tem uma pandemia. Olha, como estou te dizendo, é um livro absolutamente necessário. A gente lê isso aqui e a gente pensa, como é que foi que nós sobrevivemos a essa pandemia? Como nós sobrevivemos a esse país? Né? Nem tantas pessoas sobreviveram, teve muita gente que morreu mesmo. Tem as coisas loucas da burocracia, tem um paciente que ele tem que buscar, e tudo isso na região norte, são aquelas distâncias Imensos. que pegar aviãozinho, aí você chegar lá, o paciente está morto. E aí você tem que voltar. Olha, desesperador. Desesperador. Você começa a pensar nisso e se diz, meu Deus, que heróis, que gente... Que coisa inacreditável isso, né? Como se viram barbaridades, mas como se viram atos de heroísmo. E... A edição é bem acabada, A né? edição é linda, né, da Comic Zone. Muito bonita, muito bonita. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu nunca usei esse epíteto para um livro, mas é realmente necessário, sabe? Para que isso aqui não desapareça, essa lembrança não desapareça. E a ideia de ter feito em graphic novel, achei excelente, porque transmite A dramaticidade. a né? dramaticidade e a urgência das coisas, sabe? Você vê aquilo acontecendo é sensacional, é extraordinário o livro, sabe? Ele começa a ver coisas, ó. Tá vendo? É muito bonito e muito, muito impactante. A gente fica completamente chocada, a gente pensa, isso aconteceu, cara. E foi no outro dia. E nós já não nos lembramos mais. A gente ligou uma máquina de esquecer, né? Olha, é a máquina da sobrevivência humana, porque quando você tem filho, eu vou te dizer uma coisa, hoje em dia as pessoas curtem muito falar do parto, dizem que coisa maravilhosa que é a experiência do parto. Eu vou te dizer, nunca passei por nada tão doloroso, horrível, como quando eu estava tendo os meus filhos. E aí você sai daquela maternidade, cai uma dor que não para. Naquela época não se sedava as pessoas, né? Não sei nem se tinha sedação que pudesse ser dada junto com o bebê, sei lá. E aí, durante 2 meses, nunca mais quero ter filho, não vou ter filho nunca mais na minha vida. E você esquece aquilo, a velocidade da luz. Porque 2 anos depois você tem um outro bebê. Tendo jurado que você nunca mais tinha outro, porque se você se lembrar da dor, você não faz nada. Você imagina aqueles caçadores primitivos, se eles se lembrassem das chifradas dos bisões ou das patadas dos tigres ou qualquer coisa assim, eles nunca mais iam caçar e a humanidade se extinguia, porque não ia conseguir sobreviver à base de folha, né? Então, acho que a gente esquece a pandemia um pouco por causa disso, sabe? É possível. É possível. E a gente não gosta de falar da pandemia, né? Não, não. É um assunto que a gente está empurrando para baixo do tapete e... Essa semana eu tomei vacina de Covid. Ah, por isso que você está meio gripado. Não. Eu já estava com sintoma. Eu tenho que tomar. Eu dei para meus filhos e tomei. Eu não sou antivax, eu tenho que tomar. É. Eu fui ver, mas é essa coisa engraçada, né? A última vacina de Covid que eu tinha tomado foi em 23. Já faz tempo, né? Nossa, tem 3 anos, como é que... Olha, eu tive Covid 3 vezes. Eu tive 3 vezes. A primeira foi a mais assustadora, porque eu não estava vacinada. A primeira nós tivemos juntos. Lembra?
Mas depois eu estou convencida que eu só escapei porque estava vacinada. Nós e o Eric. É, Acho que Marilis também teve. Marilis também. Todo mundo teve. Lançamento do livro do Ricardo. Não, a minha primeira foi no lançamento do filme, do documentário sobre a Marielle Franco. É? Então você... Lá no mar. Então você teve depois da gente. Não, eu tive primeiro. Você teve antes? Eu Não, peguei aquilo foi Covid. depois. Não, foi antes do Wilson Witzel mandar todo mundo para casa. Foi antes da quarentena começar. Ah, então você teve antes, né? É. E eu tenho a certeza de que eu tive uma primeira Covid quase mortal, que não foi, apenas não foi Nesse diagnosticada. dia que vocês pegaram Covid, eu fui o único que não pegou, porque eu não acompanhei vocês para o Bar Lagoa. Ah, Então, tinha alguém que não tinha pegado, então foi você que não pegou. fui eu o desgraçado. Agora, eu peguei em dezembro, em São Francisco. Ou nos primeiros dias de janeiro, uma coisa assim, quando ainda não estava, não tinha lockdown. Então você pegou antes de mim. Não tinha nada. Não foi diagnosticada como Covid. Mas Ah, eu sim. quase morri. Eu tive a mãe de todas as gripes. Eu passei muito, muito mal. E Agora, hoje, olhando retrospectivamente, eu foi Covid. estou convencida que foi Covid. Porque São Francisco foi um dos primeiros lugares que teve E onde é que contato. essa inteligência aqui foi passear? No bairro chinês. É claro, pois é. Mas não precisava ser em Chinatown, qualquer lugar, porque Mas o China- fluxo China-São Francisco, com Mas tecnologia... Chinatown é o lugar mais apertado, onde você tem maior circulação de gente. Mas ninguém sabia que a gente estava numa pandemia, né? Não, a gente não sabia ainda, mas enfim, foi assim. Mas enfim, olha, tremendo livro. Estão de parabéns o Luiz e o Felipe. E eu agradeço muito ao Luiz. Por ter contado a história. Não, e assim, a nível de pessoa, enquanto gente, pelo que ele fez, pelo seu semelhante. Porque se o semelhante meu dependesse de mim, nós estávamos todos fritos, isso sim, sabe? Eu não acredito. Eu não acredito, mas tudo bem.